Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 119 e é um podcast especial, Gibson. E por favor, vou te dar as honras de dizer porque que hoje é um dia especial. Hoje é o podcast Dia dos Pais. É isso aí. Trouxe meu pai aqui para participar do podcast. O pai do Gibson aqui, o senhor Gilberto, é isso aí. Participando aqui pela segunda vez da Irmandade. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, tá ótimo. Uma saudação para todos os pais corintianos de todo o Brasil isso aí, que estão nos assistindo. Ótimo é um exagero, né? Tá tudo bem. É bom que tem a pauta do Dia dos Pais, que dá um assunto bom, legal de se falar depois dessa semana dureza aí, que foi o Corinthians. Mas muito bacana aí. Bem-vindo aí novamente. Obrigado. E você, Fábio, já é pai, não? Eu sou pai de 2 felinos, né? Bom, vamos começar falando dessa semana do Corinthians. Vamos começar falando de um assunto polêmico aqui nesse podcast. O que vocês acham? Valeu a pena poupar os jogadores nessas 2 partidas do Campeonato Brasileiro? O que você acha, Fábio? Eu já falei isso aqui antes, né? Mas enfim, pra quem não viu antes, eu acho que sim, eu acho que tem que poupar, né? A gente tem 2 campeonatos que são mata-mata e a gente precisa ter o time principal lá. O elenco do Corinthians hoje já é enxuto, então se desgasta muito rápido. É uma maratona até o fim do ano em todos esses campeonatos, se for sobreviver em todos eles, então não tem o que fazer. A escolha, para mim, é clara. Tem que se priorizar os 2 mata-matas, levar o brasileiro num banho-maria para ficar colado. Mas você acha que esse banho-maria tá sendo muito lento no brasileiro? Cara, eu acho que não. Se for, ok, os últimos 2 jogos no brasileiro foi um empate e uma derrota, né? Hoje a derrota foi uma infelicidade, o time jogou mal, mas começou ganhando e tal. Poderia ter sido um resultado positivo ali. E se fosse um resultado positivo, tava na zona da Libertadores já. Então, assim, eu acho que não tá. A situação no brasileiro não tá péssima, assim. Pra brigar por campeonato, sim, mas eu não acho que a gente tá com um time pra brigar por campeonato no brasileiro hoje. Se encarar essa maratona do brasileiro, acho que a gente vai acabar perdendo tudo. Então vamos focar onde pode dar mais certo. Enfim, acho que tanto o Corinthians quanto o Chapecoense hoje seguraram um pouco ali. Talvez até mais o Corinthians, né? Entrou com 3 titulares só hoje? 3. Mas seguraram aí os socos, né? Não ficaram mais falando, cara, eu não vou mostrar minhas armas aqui, porque quarta-feira é quando eu preciso delas. Né? Vale 6,5 milhões de reais esse jogo da quarta-feira. Mas o problema é que o Corinthians segurou essas armas e no jogo que valia durante a semana também não mostrou, né, Gibson? Esse que é o problema, né, cara? Se você segura a onda, né, no brasileiro e depois chega lá na Copa do Brasil e mostra o serviço, vá lá. Porque assim, eu concordo com o que o Fábio falou, realmente, são 3 competições aí, passando. Não tem. Isso a gente tem falado. Não tem plantel pra aguentar. Mas é que a diferença entre os reservas e os titulares nas competições não tem sido muito grande, assim, né? Quer dizer, os titulares nesse jogo de quarta-feira jogaram mal também. Sim, olha, mas veja, na minha avaliação, o Corinthians hoje no primeiro tempo jogou bem. Tomou conta, trocou passes, teve um controle de bola perfeito. Eu não vejo assim, agora marcou um gol aos 5 minutos. Poderia ter feito outros, né? Logo nos 14 minutos, o Matheus Vital limpou a veia da defesa. Limpou aquela bola na trave dele? Deu uma bola no travessão, fantástica. Eu acho uma jogada... Aliás, esse menino, pra mim, eu acho que é uma grande esperança do Corinthians. Sem dúvida. Uma das, né? Eu acho que ele, principalmente, eu acho que ele veio do Vasco, se eu não me engano. Isso. Mas ele é um jogador atuante, que corre, dá sangue. Ele tem o perfil corintiano. Tem. Ele tem o perfil corintiano. Então dá garra. Agora, no segundo tempo, a proposta do Chapecoense foi muito maior. E nós nos acomodamos e acabamos tendo um revés. Isso é uma coisa que, aliás, rolou nos 2 jogos. Quarta-feira também. No segundo tempo, o Corinthians também jogou pior. Tem jogado pior. Umas semanas atrás a gente falou que era o contrário. Ao contrário, exatamente. E as vitórias vinham no segundo. Exatamente. Quando o Corinthians resolveu inverter, os resultados têm rareado também, né? Ultimamente os segundos tempos aí estão complicados, né? Mas assim, se for parar pra pensar o time titular do Corinthians, com a proposta de jogar com o time titular, esse time titular mudou aí, desde que acabou a Copa do Mundo. Foram 6 partidas com o time titular, foram 4 vitórias e 2 derrotas, né? Com o time titular, né? Sem contar esses 2 jogos
contra o Atlético e contra a Chapecoense, que foram times reservas. Tá dentro daquela margem que o número mágico do Gibson, né, de 66%, 66. 2/3 do ponto, tá exatamente o ponto que tá. 6 jogos, ganhou 4 partidas. Então, assim, eu não acho que tá, nossa, desandou completamente. O jogo contra o Chile, contra o Colo-Colo, perder essa partida lá no Chile é um resultado aceitável, perder por 1-0. Não é aceitável a forma como se deu. Isso, né? isso que eu ia falar. Acho que você tá falando de números e tal, talvez o desempenho em números não seja tão bom, mas o desempenho em campo não tem dado confiança na gente, né? Não é que o Corinthians jogou bem e perdeu. Perdeu, mas jogou melhor. Acho que nenhuma dessas partidas... Cássio concorreu para a derrota do Corinthians com aquele lance terrível de sair fora da área, pegar a bola com a mão. Não, mas aí você tá falando de hoje. Aí tá falando de jogo de quarta-feira, do Colo-Colo. Do Colo-Colo não. Eu tô falando de a gente tá falando de tudo, Não, né? quarta-feira foi o contrário. Quarta-feira, se não fosse pelo Cássio, a gente tava eliminado da Libertadores. Vamos falar bem a verdade, né? O Cássio impediu que fosse 3, 4 gols. A gente poderia ter saído da Libertadores quarta-feira se não fosse o Cássio. Ó, a Lauciane já resolveu aqui a parada. Falou, hoje não teve Romero. Esse foi o problema. Exatamente, né? Acho que faltou um pouco da alma do Romero, inclusive, no resto do time, né? Que tava O jogando. Wilson Oliveira tá falando fora loss, depois cai dos outros campeonatos e tem que correr atrás de rebaixamento. Eu acho que esse time não vai nem de perto chegar perto de correr de rebaixamento. Tá longe disso também. Não é motivo pra desespero também, não. Eu acho que se cair nos outros campeonatos e focar no brasileiro, vai disputar título? Não vai. Mas vai disputar uma vaga na Libertadores. Eu enxergo isso. O que a gente não pode esquecer, assim, o time antes da Copa, e principalmente o time antes da saída do Carille, é um time completamente diferente do time de hoje, assim, em termos das pessoas que jogam, até mesmo, de certa forma, o sistema é outro também, apesar do Corinthians ter uma continuidade muito clara. O time assim, mudou completamente. Ele busca outras coisas hoje, assim. Então, é de se esperar que um time que esteja se encontrando tenha tropeços, tenha dificuldades. O timing é péssimo, né? A gente não quer ter essas dificuldades quando a gente está disputando, entrando no segundo turno do Brasileiro, disputando vaga em semifinal e etc. Mas, cara, é o que tem para hoje, não é? Então, a gente tem que entender esse contexto e saber o que exigir do Corinthians. O Corinthians hoje não tem como fazer, não tem como brigar por esses 3 títulos. Vai perder jogos que são importantes, mas de repente vai correr atrás e brigar. Foi assim no Paulista. A gente perdeu os 2 primeiros jogos de mata-mata do Paulista e ganhou os outros 2. Mas como você me E falou, saiu campeão. era uma outra equipe. Era uma outra equipe. A gente tem que... Mas assim, a gente já tá jogando tudo, falando... Não. Parece que já foi eliminado de tudo aqui. Não, os comentários aí, a gente aqui não. Exatamente. O que eu tô falando pro pessoal aí. Não, o que eu acho é que no brasileiro, falando do brasileiro especificamente, o Corinthians teve 2 partidas contra o Atlético Paranaense e contra a Chapecoense, 2 times na zona de rebaixamento. 6 pontos em disputa, o Corinthians ganhou 1. Num empate 0-0 bem ruim na Arena na semana passada. Talvez se o Corinthians tivesse poupado menos jogadores nesse primeiro momento, talvez o resultado fosse melhor. E aí o Corinthians podia ganhar mais confiança para disputar esses mata-matas. Eu acho que jogar hoje, de repente, só com 3 titulares, e na partida anterior também, contra o Atlético também sem vários titulares, prejudicou demais. Eu acho Coloca mais pressão. Coloca mais pressão no time, nos resultados das próximas quartas-feiras, mas o resultado vai ser muito maior. Você chega pro elenco e pergunta, quem tá sentindo? O cara fala, eu tô sentindo, beleza, vai ficar de fora. Mas não tirar quase todo mundo, né? O jogo, sobre esse jogo de hoje especificamente, tem uma coisa que, cara, eu vou morrer sem entender, que é porque insistem nesse Roger, mano. Ele é muito ruim, velho. Ele mas não consegue manter uma bola no pé dele, cara. Né? Eu prefiro o Emerson ainda, com toda a ruim. Eu prefiro o Sheik também do que o Sheik é outra posição. Pelo menos o Emerson eu acho sabe que chutar a bola. O jogo de hoje tinha um elemento que, assim, é um elemento de pôquer, de esconder um pouco as cartas, de blefar um pouco, que é o jogo de quarta-feira muito mais importante que esse. Eu não vejo muito esse pôquer, não, mas enfim, continua. Eu vejo esse pôquer assim, por que tá poupando tantos caras? Pô, eu não sei a condição física deles, mas estão poupando porque precisa, de certa forma, mas também, de repente, deixa o cara descansar. Vai que ele sofre uma contusão. Teve vários caras que estão muito no limite, já tiveram alguns problemas. O Douglas sentiu agora. A gente falou, entrou 3 titulares, mas de repente o Araújo seria o titular, né? Não sei. O que você falou quando você falou de jogo de pôquer e tal, eu entendi que quando ele estivesse segurando cartas e não poupando cartas. Mas já jogou semana retrasada. O Corinthians joga quarta-feira com o time titular. A Chape tá vendo o jogo, quer dizer, não tem como esconder jogadas, eu imagino.
Sei lá, não vejo que seja isso. E mais, eu acho que se o Corinthians chegasse na Arena Condá, ganhasse de novo, porque o Corinthians ainda era o único time grande que foi na Arena e não tinha perdido ainda da Chape. Foi a primeira derrota do Corinthians para a Chapecoense na história dos dois times, né? E tem time grande aí que nunca ganhou, e o Corinthians só ganhou lá. E se tivesse um resultado positivo novamente, a Chape chegaria bem cabisbaixa na quarta-feira e possivelmente já até pensando, desencana da Copa do Brasil, vamos pensar no brasileiro, que a gente tá mal no brasileiro. Agora a Chape já saiu da zona de rebaixamento com essa vitória, já ganhou do Corinthians, já ganhou confiança, quer dizer, o ânimo para eles para quarta-feira tá muito mais alto do que o do Corinthians nesse momento. Sim. O resultado do Corinthians é melhor. O Corinthians precisa, eles têm que vir atrás do placar, né? Eles saem atrás do placar, mas eles estão com um ânimo renovado, digamos assim, nesse momento, né? Entendo que sim. Nesse jogo de pôquer... Mas a gente quis... o Corinthians optou por preservar a parte física. A Chapecoense, pelo que eu entendi, quase não poupou o jogador para esse jogo, né? Entrou uns caras novos, tal, estão vindo de fora, mas quase não poupou o jogador. Veio com o que tem, em tese, é o que tinha de melhor para oferecer ali. E... assim, não vamos esquecer... Não, porque a Chape tá pressionada, né? A Chape tá pressionada, zona de rebaixamento e tal. E não vamos esquecer, o Corinthians, no primeiro tempo, mandou no jogo. Podia ter vencido. Podia ter acabado podia com ter o jogo resolvido ali, né? Então, bola assim, na trave. como resultado, e se pensar o segundo tempo, o ímpeto ofensivo da Chape no segundo tempo, mas o fato de terem virado ali nesse segundo tempo, sim, dá um ânimo pros caras, dá. Mas, ao mesmo tempo... o Corinthians agora tem que fazer a reflexão contrária, pensar, a gente com o nosso time totalmente desentrosado, os reservas, poupando todo mundo, a gente podia ter ganho esse jogo. Eu acho que esse tem que ser o nosso ânimo. Leonardo Cavalcante falando, qualquer outro time, se perder essas peças que o Corinthians perdeu, está indo muito pior que a gente. Apoiando sempre. Tem muita gente aqui, Nathan Soares, Brunão Silva, falando fora Loz, Vinícius Souza... outras pessoas pedindo o Abel, aqui Sandra Félix falando fora Loz também, Arthur Moraes pedindo Abel, algumas outras pessoas pedindo Abel é sonhar, é viagem, é loucura, enfim, esse cara tem problema com a diretoria do Corinthians, tem problemas com... Eu, pessoalmente, também... Eu também não acho que é a solução. Eu acho que não resolveria. Eu entendo que, assim, o Loz, enquanto estiver disputando esse campeonato, não vai sair. Ele só vai, possivelmente, sair esse ano se cair da Copa do Brasil e da Libertadores. Nós não podemos esquecer que... E depende de como cair, né? E depende de como cair. A gente não pode esquecer que não pode culpar o técnico. O Corinthians sofreu praticamente um outro desmanche. Perdemos jogadores chaves. E agora, até você engrenar a máquina, até você achar gente... do mesmo nível. Não só jogadores, mas o técnico. Não tem dinheiro para investir. Talvez seja o mais importante. A PC que esteja mais fazendo grana falta para isso. Não, se eu vou pensar, a Chape é um time extremamente limitado, eles têm dificuldade de fazer gol. Hoje, os dois gols que eles tentaram, mas aquele chutão que sai pra fora, aquele chute horrível que a gente tá acostumado a ver. Os dois gols hoje, foi a cagada do Cássio, que... mas a cobrança de falta foi bonita. Não, sim, mas que num campeonato com VAR, ele estaria expulso. É bom. Então, eu vou discordar disso. Eu acho que poderia ser expulso, como não foi. Eu acho que aí depende muito da interpretação do juiz. A bola não estava com o jogador da Chape, a bola estava sem dono, digamos assim, e o Cássio colocou a mão fora da área. Não é um lance mas no lance, se ele não põe a mão na bola, o cara tava passando lateral dele, o cara entra sozinho com a bola. Ele ia disputar a bola com o Cássio. Não, ele ia disputar, o Cássio tava vendido na jogada. Ele ia disputar a bola. Ou o Cássio metia a mão, ou o cara fazia o gol. Eu não sei se o VAR ia ajudar, porque o juiz viu que o Cássio pôs a mão fora da área. E marcou, tanto que marcou a falta. E deu o cartão amarelo, assim. Então, ele enxergou o lance. Né? Eu não sei se o VAR ia mudar essa decisão. Eu entendo, eu concordo. E pra mim, né, eu entendo. Não, ele poderia ter sido expulso. Ele correu esse risco. Eu entendo que seria lance de expulsão. Eu entendo que seria lance de expulsão, do que eu vi. Mas, enfim, o juiz optou por não expulsar. Primeiro, o que eu tô dizendo é o seguinte: nesse lance daí, teve a bobagem do Cássio que deu uma falta na linha da grande área ali. Sim. Que pra quem sabe bater, o cara colocou com a mão ali, né? É meio gol. Sim. A barreira também não pulou, mas independente. O Cássio também não foi, mas independente. Não, o cara bateu bem. A principal foi a do Cássio. Sim, a cagada foi. Então já deu um gol ali. E no final, cara, foi uma jogada rápida da Chape contra-ataque. O Cássio espalmou pro lado, o outro que vinha sozinho, vinha sem marcação nenhuma. Quem que tava marcando ele, se você vê o lance? E ficou pra trás, quando teve o jogo tava no começo da área, ele não acompanhou, foi o Matheus Vital. Que tinha perdido a bola lá atrás. Sim, mas ele não veio, ele para. Você vê que ele para de correr e deixa o cara entrar sozinho ali. E aí, me deu rebote. O cara, por pior que ele seja, debaixo do gol ali, o cara enche o pé, que nem ele fez, que foi até um chute feio e fez o gol.
O Corinthians na quarta-feira perdeu do Colo-Colo lá no Chile, né? A gente já falou aqui um pouco da partida e tal. O Cássio foi o craque do time. 1-0. O Corinthians, como o Fábio falou aqui, já sofreu em mata-matas, derrotas na primeira partida esse ano. Na verdade, isso tem sido a tônica do Corinthians esse ano, é perder a primeira partida de um mata-mata para depois fazer a virada. A virada vem nos pênaltis na pênaltis, segunda. no segundo tempo, quer dizer, a gente sofrendo. E as viradas que a gente conseguiu... Preparem seus corações! As viradas que a gente conseguiu esse ano foram no Paulista e as duas foram com gols do... Rodriguinho. Que não está mais. Mas a gente tem o Romero fazendo esse papel agora. E como você falou também, com um time totalmente diferente, técnico diferente, uma postura diferente em campo. Quando está vivo nessa competição, claro, tem que ir atrás desse resultado, ainda mais em casa, na arena do Corinthians. Sim. E que o Corinthians tem conseguido a maior parte dos seus pontos ultimamente. Então tem todas as condições de fazer uma partida melhor e reverter esse resultado, né? Sim. Até porque eu não achei esse time do Colo-Colo nada demais. Não. Acho que tenha nada. Acho que o pior derrota foi isso. O Corinthians acabou Foi entrando tomar- demais naquele jogo de exatamente. fazer faltinha, de acho- corpo a corpo. Do ponto de vista técnico, o Corinthians dá um banho. O Corinthians, mesmo com esse Sim. banho que Com a não é bola tão no bom chão. assim ali, com a bola no chão, dá um banho nesses caras. Mas o Corinthians precisa aprender em competições internacionais a manter a calma, manter a cabeça. claro. Exatamente. Porque se perde, acaba tendo cara expulso, etc. Como foi expulso o Gabriel, né? E aí a gente pensa, o Gabriel naquele lance, o que ele tinha pra fazer? Enfim, errou o tempo de bola, etc. Ok. Mas o problema não foi aquele segundo cartão amarelo, foi o primeiro. É óbvio. Ele tomou o primeiro cartão amarelo. Quando o Romero tomou uma falta, o juiz estava dando o cartão amarelo pro chileno e o Gabriel foi lá tirar a bola, empurrou o chileno para tirar a bola dele, alguma bobagem assim. Então, assim, é pilha de besteira, assim, não precisa disso. Jogador de futebol tem isso. Hoje o Cleison jogou água numa moça lá. Aquilo é lamentável. também é um absurdo, né? Ele Na é um esportista. torcedor ali Ele e tal. tem que ter um pouco de... Sim. Tem que entender, a torcida do adversário vai xingar ele, né? Claro. Faz parte do É óbvio ser isso, jogador não? de futebol. Mas o jogo dessa Copa Libertadores ainda vai ser disputado no final do mês. Na outra quarta-feira ainda, né? Bom, nessa partida também o Romero completou 200 jogos 200 jogos. com a camisa do Corinthians. Ele já é o estrangeiro com mais jogos com a camisa do Corinthians. De lavada, assim, já tem quase 50 jogos na frente. O estrangeiro que fez mais gols. O estrangeiro que fez mais gols é o O atual artilheiro da Arena. E quer vai dizer, demorar até alguém passá-lo, vai provavelmente. demorar. A não ser que o Jô volte, né? É verdade. O Jô tava galgando. O Jô tava... Olha, seria lindo se o Jô voltasse. Mas enfim, fica aqui a nossa homenagem ao Romero. Obrigado, né, pelos 200 partidas aí. Que venham outras 200. E né? completou essas 200 partidas no melhor momento dele, da carreira dele, no Corinthians, naquele momento que estava fazendo um monte de gol e tal, sim. enfim. Infelizmente... Pode não ter sido o jogo mais brilhante, Sim, mas o momento sim. é muito bom, né? Mas ele tá num momento e principalmente onde ele é a peça mais importante do time hoje, acredito eu. É ou ele ou o Cássio, um dos dois. E como você não quer que o goleiro seja a sua peça principal, porque a gente sabe o que acontece quando o Cássio é eleito craque, a gente dificilmente ganha esses jogos, né? Então vamos torcer para Romero o craque do jogo aí mais umas vezes. O Maurício Marques já tá falando, galera, estamos no lucro com o Paulistão que ganhamos lá no Chiqueirão, é fazer 45 pontos e pensar em 2019. Esse é mais pragmático. Mas tá um pouco exagerado. Tem jogo ainda, calma, tem jogo. Claro. Tem jogo e Corinthians é Corinthians, né? Mas se o que acontece com o Corinthians acontecesse com qualquer outro clube, era isso mesmo. Era isso mesmo. Mas com certeza. Se acontece com o Flamengo, o que aconteceu com o Corinthians, era isso. Acabou, claro. Vamos... E dá graças a Deus que chegou nos Com 45 certeza. pontos. Mas, cara, Corinthians é outra coisa. Corinthians se leva... Ser corintiano é ser religioso, é ser persistente, é ser sofredor. Então a gente chega lá um dia. E acreditar nesse Deus Corinthians, Sem né? dúvida nenhuma. Sempre é uma acreditando, força claro. incrível. Nós temos que ser otimistas. Essa semana também rolou aquela confusão com o jogador Juninho. Do Sport. Aquele vai, não vem, uma não vai. lástima, né? O Juninho que viria pro sub-20 do Corinthians, né? Ele já subiu pro time principal do Sport, já desceu, já foi emprestado, enfim, é um jogador problema ali no Sport e que também estava vindo. Eu gostaria de fazer um registro aqui. Por favor. Que a diretoria do Corinthians vem fazendo coisas que não é possível num âmbito profissional. Todo mundo tem direito a uma segunda chance? Tem.
Ele cometeu um erro, não cometeu, não sei. Isso é uma coisa pra lei, Justiça pra que tá- justiça Eu acho que não tem nada resolver. com futebol, isso é um problema pessoal. Não tem nada com futebol, mas tem a ver com sociedade, tem a ver com exemplos que a gente busca por aí. Sim, E- sim, e mas- estamos Claro. num momento de muita visibilidade disso. Acho que isso tem que ser importante. Aí, este jogador que não estava bem no esporte, não estava bem no Ceará, estava com Exatamente. esse imbróglio com a Exatamente. justiça, de repente é premiado. Porque não é assim, é uma segunda chance, ele é claro. premiado. É um prêmio. Vestir essa camisa do Corinthians é um prêmio. O cara tem que merecer isso. Tem que estar tudo muito bem. Se o cara já fosse jogador do Corinthians e passasse por isso, aí eu entendo uma possível segunda chance dele dentro do Corinthians. Mas ele ter uma segunda sem chance, dúvida. um prêmio que é vir jogar no maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo, não vale. Desculpa. Esse cara mereceu o teu contrato, a proposta veja, rescindida. E eu- foi uma falha enorme da diretoria ter Exato, sequer é sondado isso. É, cara. Pra mim, isso só tem a ver com jogatina de empresário que queria. É óbvio. Não, mas é isso que eu quis dizer. Acho que a diretoria do Corinthians se comportou amadoristicamente. Devia ter verificado isso antes. Merece uma segunda chance? Pode merecer, mas não vai ser assim. Uma segunda chance não é um prêmio, né? Ele estava tem- tendo a segunda chance no no Ceará. Ceará e não estava cumprindo, né? E tava indo mal. Né? O Ceará tava pra devolver o cara. Foi aí que de repente acharam, vamos pôr no Corinthians. Não, cara. Não é isso. E aí, tem aquela questão que mais pega, que assim, o departamento de marketing no Corinthians esse ano tomou uma postura de falar do futebol feminino, falar do espaço das mulheres na sociedade, defender, respeite as minas, etc. Fazer uma série de campanhas em prol, com um discurso feminista, e de repente vai na contramão disso tudo com esse cara, né? Então, mas sabe o que pra mim esse episódio revela? Revela o seguinte, cara, tipo, que essa história toda de fazer essa campanha que foi feita uma postagem em homenagem a, sei lá, 20 anos, é isso? Da Lei Maria da Penha, foi isso? Era 20 ou 30? Não, é 12. É 12? Né? É, Por é incrível pouco. que pareça, é 12. É, enfim. Mas que, enfim, tinha feito uma postagem sobre isso, aí tem a campanha que é contínua do Respeito às Minas. Mas aí, esse episódio revela que isso aí, cara, é marketing. Porque se isso fosse uma coisa que fosse um valor arraigado na cultura do clube, a pessoa procurando Sim, contratação jamais faria uma Mas coisa claro. dessas. Mas eu vou até Né? mais longe. Isso não é um valor arraigado na cultura do Brasil, Não, da sim, cultura sim. ocidental. Tô falando, mas isso revela que é só um marketing rasteiro do Corinthians, tipo. Claro, mas não precisa ser, né? Isso Não, pode óbvio estar que não presente em precisa, atitudes. E acho que, de repente, esse episódio vai começar a fazer esse questionamento, né? Eu espero que sim. Não, eu só vejo o comportamento da diretoria amadoristicamente. Só isso. O fato de o que aconteceu lá, eu não compartilho com agressão de jeito nenhum. Não é essa a minha formação. Mas eu não posso aceitar que um clube da grandeza do Corinthians se comporte... faça essa a lambança, diretoria se né? comporte dessa maneira. Eu acho isso um absurdo. Sem dúvida nenhuma. É aqui, o William Alves falando pra aqui, era simples, tinha que vender os jogadores que estão emprestados, fazer um caixa com essa grana, pagar uma parte da dívida e o resto investir em jogador. Eu acho que se vender os jogadores emprestados, não paga muito pouco da dívida. É. E também não contrata muita coisa boa. Porque os jogadores estão emprestados porque o Corinthians não conseguiu vender, essa é a verdade, né? Se o pessoal falasse que quisesse comprar e todos esses Sim. jogadores estão emprestados, Não o Corinthians saía, teria vendido. claro. Eles não estão valorizados, né? Essa é a Aliás, questão. tem muitos jogadores emprestados que o Corinthians paga metade do salário, paga a porcentagem. Exatamente. Então, mas eu acho que assim, a gente ainda tem muitas questões do passado aí. Tem muita gente falando do Gustavo. O Gustavo foi contratado no meio da temporada de 2016, que o Corinthians estava No desespero, sem é. atacante nenhum, falando, vamos pegar o artilheiro da Série B. Quem que era? Era o Gustavo. Trouxe, não deu certo, emprestou, não jogou nada, e esse ano tá jogando bem no Fortaleza. Sim. Teve contusão também, enfim, etc. E aí tá todo mundo falando, esse cara tem que trazer de volta. Bom, acho que nem pode trazer de volta dentro do empréstimo que fez com o Fortaleza nesse momento. Com certeza. Mas, enfim, e se trouxer, será que vai resolver? Não sei, o cara é tão melhor que... Enfim, você falou do Roger, mas será que ele é tão melhor que o Roger? Eu tão acho melhor que não. o Jonatas? Eu não sei, cara. Quando ele tava aí, ele fez 0 gols. Fez 0 gols. Literalmente. O Roger já fez 2. Eu acho que Porque ele não conseguiu evitar. a gente tá vivendo. A gente tá A vivendo. bola bateu nele e entrou. né? Droga. Ele tentou jogar pra fora, mas não De rolou. uma certa forma, a gente tá vivendo um momento parecido com o de 2016, né? O jogador que tava no banco ou que tava fora É sempre a esperança. era sempre melhor do que o que estava em campo. Ah, sim. Então, sei Os lá. emprestados, Aí né? o pessoal começa a falar, e o Matheus Matias? Quer dizer, que jogou 15 minutos naquele amistoso, sei lá o que, fez um gol, mas não jogou nada, assim. A gente tá apostando num jogador que a gente não viu de verdade em campo. Ah, sim. E o Gustavo? O Gustavo, quando esteve aqui, não foi essa maravilha toda, não foi nada disso.
fez o 2017 terrível nos times emprestados, agora tá tendo uma Sim. chance no Fortaleza, tá jogando bem. Mas ninguém sabe como é que ele vai ser aqui, se ele voltar. O próximo jogo do Corinthians, então, é de novo contra A Chapecoense. a Chapecoense. Aonde? Parte 3, a Arena Condá. Na Arena Condá, no mesmo lugar. Quarta-feira, 21h45, pela Copa do Brasil. Lembrando, o Corinthians ganhou a primeira partida 1-0. Gol de quem? Gol de quem? Quem? Romero. Do Romero. Que eu espero que jogue essa próxima partida. Vamos ver, Marque né? mais um gol. O adversário é o mesmo, o local é o mesmo, o time que vai entrar em campo é outro, e eu espero que o resultado seja outro Seja também. outro também. Que jogue com muito mais vontade, muito mais seriedade esse jogo de quarta-feira, que esse é eliminatório. O Corinthians entra classificado, né? O 0-0 é do Corinthians, 1-0 vai pra pênaltis. Enfim, qualquer diferença de um gol vai pra pênaltis, não é isso? Porque não tem mais o gol não tem, classificado. não tem, Então Se 2-1, for 3-2. 10-9 pra Chape, vai pra pênalti. Vai pra pênalti. Então, o jogo importante Eu pro aconselho o Corinthians a fazer logo uns 3 no primeiro tempo e segurar. Eu acho que o Corinthians devia seguir esse seu conselho. Ele devia passar esse vídeo lá pros jogadores pra exatamente. incentivar. Nada Mas eu não acho tá melhor não enrolando. segurar não, cara. A gente não consegue segurar ultimamente não, cara. É capaz de marcar 3 e tomar 4. É melhor marcar 3 no É, segundo tempo. exatamente. Que não dá tempo pra Segurar segurar. o 0x0 no primeiro tempo e resolver no segundo. Depois, a próxima partida do Corinthians é a última partida do primeiro turno do Brasileiro. Contra o Grêmio em Itaquera. Novamente o Corinthians jogando de sábado. Sábado, 7 da noite. Sim. Pelo menos um pouco mais cedo, não é aquele horário das 9 da noite, que é meio estranho jogar sábado, 9 da noite. Acredito que os dois times vão entrar com time reserva. Bem provável. Bem provável. Vai ser Grêmio B contra Corinthians B. Bem provável. É. Sábado. Mas aí pensando no Campeonato Brasileiro e tal, é hora do Corinthians conseguir fazer pontinhos aqui, é importante, né? Fazer 3 pontos no sei próximo. não, cara. Você não Hoje fez que contra o foram Atlético 3 Paranaense, contra a Chapecoense, vai fazer contra o Grêmio? Então, mas eu acho que O reserva do Grêmio é melhor do que o titular da Chape. o brasileiro, os Os últimos... reservas do Grêmio ganharam do Flamengo, né? É, Tiraram a então. liderança do É. Flamengo. É um jogo perigoso, exatamente. Mas o Corinthians precisa somar pontos, né? Também não pode ficar nesse um pontinho Ah, a mas cada se- 2 semanas. Mas né? se entrar com esse time reserva aí, pode esquecer. Eu acho que vai depender muito do resultado. Assim, se fizer um resultado bom contra a Chape, provavelmente vai poupar. Agora, se acontecer alguma lástima aí contra a Chape, aí vai ter que ser sangue nos olhos lá no sábado, entendeu? Porque vai ter que recuperar a confiança Sim, pra jogar depois contra o Colo-Colo na quarta-feira. O Júnior Cavalcante perguntando aqui, se o Corinthians por acaso perder quarta-feira, Loss cai? Eu acho que não. Eu também acho que não. Mas se perder nas próximas 2 quartas-feiras, capaz. Talvez esse agosto pra ele é decisivo. É. Né? Olha, vou repetir. O problema não é do técnico. Nós não, Não, temos também- jogador. também Nós acho não que não. Não adianta. O exército está sem munição, gente. O problema pode não ser o técnico, mas é a escapatória da diretoria incompetente. né? Ele Então, que paga o pato. quem paga o pato é sempre o técnico. É cultura brasileira. Não, e aí eu também entendo que uma vez se cair nessas 2 competições, o projeto 2018 muda completamente. Sim. E aí faz até talvez algum sentido você começar a repensar o treinador. Mas nesse momento, não. Eu não vejo isso. Ah, sim. Por bem ou por mal, vai com o Loz aí, né? E Fábio, você quer falar das meninas da semana? As meninas mandaram bem, né? As meninas mandaram bem, ganharam contra a Ponte Preta. 2-0. 2-0. Ontem. Foi um jogo bem difícil. A Ponte Preta armou um paredão ali. E foi aos 40 do segundo tempo que abriu o primeiro gol, fez o 1-0. E aos 41 do segundo tempo fez o 2-0 ali, em 2 jogadas muito boas ali. Coladinho no outro. Coladinho no outro. Um foi da Milene, outro foi da Gabi Zanotti. Mas o time tá jogando muito sério, assim, né? Ficou o tempo todo martelando, buscando abrir espaço ali e achou, né? E já tá num ponto onde os times adversários estão pensando como que eu vou parar esse time que tá vindo pra cima de mim. Então você já vê Eu não lembro nem qual foi o jogo que elas empataram, pra dizer a verdade. Acho que foi contra o Iranduba, em Mané. E que pra quem não segue o campeonato, é um baita adversário do Corinthians. É um time forte. É um né? dos times mais fortes do campeonato do Brasil no futebol feminino, né? Então as meninas estão bem encaminhadas. Que beleza, que beleza. As meninas continuam nos dando alegria, então. Exatamente. E quem nos deu alegria também nesse fim de semana foi o Sub-20, né? O time Sub-20 do Corinthians estava tendo um derby, né? Jogando contra os nossos arquirrivais. Virou o primeiro tempo perdendo de 3-1, mas no segundo tempo fez 3 gols e virou o jogo. 4-3, né? Mandou bem aí. Molecadinha dando um exemplo, hein? Molecadinha. Vindo com tudo. O tal do Natan parece que fez 2, né? O Vitinho fez 1, tá mandando bem.
Tá na hora de andar de cima da mulherzinha pra andar de baixo e falar, ops. Né? Eu acho que já tem feito isso, né? E a gente tá falando muito mal da diretoria por escolhas do passado, por algumas questões hoje, mas esse trabalho, assim, de começar a olhar, até por necessidade, a gente já falou disso, de olhar pra molecada que tá aí, olhar pra molecada até que tá nos outros times, trazer moleques, eu acho que isso tem sido bom. A gente começou aqui falando do Matheus Vital, que realmente foi uma contratação muito acertada. Hoje o melhor em campo foi considerado o Arauz, né? Que também jogou muito bem. Desde que entrou, eu acho que ele consegue ocupar essa vaga do Douglas fácil, só não na Libertadores porque não pode, né? Não, eu gostaria muito de ver esse meio campo, aliás, do Gabriel, o Douglas, mas o Vital, o Pedrinho, Arauz e Romero, né? Esse quarteto ofensivo aí, todos jovens, garotos. Seria interessante ver. E multinação, né? É praticamente meio do campo do Sal, isso aí, né? Cadê aqui? É o Júlio Cavalcante falando, você acha que o Arauz tem que jogar junto com o Jadson no lugar do Rodriguinho? É uma possibilidade também. É um jeito, né? O Arauz, ele joga qualquer posição dessa do meio, ele pode jogar. Aí vai dar a opção do técnico, né? Ultimamente o Loss estava colocando ele no lugar do Jadson, né? Hoje jogou numa posição diferente no lugar do Douglas. Mas eu acho que ele pode ser testado em outras posições do meio campo. E tem jogado bem, enfim, tá? O garoto que chegou agora tá jogando bem. Ainda tem que entrosar, né? Sim. O Maurício Marques mandando uma Fora pergunta geral, pro né? Gibson. Gibson, qual a sua opinião sobre o Roger? Porque parece que não ficou claro ainda. Acho que o pessoal ainda tá na dúvida. Você tá muito em cima do muro ainda. Desce do muro, Gibson. Fala o que você acha do Roger. Fala como você realmente se sente a respeito. Solta aí, vai. Eu prefiro um vácuo no lugar dele. Prefiro jogar com um a menos. Eu prefiro jogar com o time com 10, porque ele perde a bola. Se é o time com 10, o time joga mais conciso, com mais vontade. É pior do que jogar com 10, né? Tá com ele em campo, cara. Esse é o quanto eu me sinto com o Roger. Tá certo, tá certo. Bom, Gibson, e agora chegou aquele outro momento de você brilhar, porque eu não vou tocar a bola pro seu pai, fazer essa sacanagem. Ele não vai lembrar não mesmo. Não vou fazer isso com o seu pai, não. Hoje é você mesmo. Por favor, lembre os nossos espectadores das nossas redes sociais. Todas as 6 redes sociais. Por favor. Fora o Facebook, onde o pessoal tá assistindo a gente, obviamente. Tem o YouTube, SoundCloud, Twitter, iTunes e Instagram. É isso aí. Muito bem. Em todos eles, Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitter que é Irmandade Timão. Sigam a gente em todos essas redes. Irmandade Corintiana, tudo com TH, pelo amor de Deus, não vai escrever errado. Irmandade Corintiana, @outlook.com. Corintiana. Bom, é isso aí então, amigos. Ficamos por aqui. Esperamos uma semana mais gloriosa pro Corinthians. Feliz Dia dos Pais Feliz a Dia todos dos Pais os pais que aqui, estão assistindo. corintianos Corintianos ou não. não. Feliz Dia dos Pais ao Obrigado. Gilberto O seu aqui. Gilberto aqui, que criou muito bem o Gibson. Isso. Como corintiano, né? O resto a gente não... O resto questionável. É questionável, mas o fato dele ser corintiano... Esse o senhor tá aspecto de foi bom, parabéns. né? O senhor tá de parabéns. E o nosso pai também, Júlio Moreno, né? Não Aê! podemos deixar de dar o parabéns Claro, pra ele claro. aí. E todos os pais de todo o Brasil, independente Todos os- pra que time torçam. Exatamente. Parabéns. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians!